Fala, mulher automotiva! Aqui é a Priscila Bercó, especialista em finanças e crescimento patrimonial. E hoje eu estou aqui com uma visita ilustre, que é Raquel Mendes, especialista em gestão de pessoas, que vai falar comigo aqui sobre um tema muito polêmico, pessoal. É um tema que, com certeza, é a dor de muitas de vocês que fazem parte aqui da comunidade e acompanham a comunidade. Nós vamos falar sobre contratação assertiva. Então, eu vou passar a palavra agora para a Raquel Mendes para se apresentar e a gente vai começar esse bate-papo. Seja bem-vinda, Raquel. Primeiramente, obrigada, Cris. Primeiramente, muito obrigada. É um tema extremamente delicado, que é uma grande demanda do setor, é uma grande dor do setor e eu tenho muito para contribuir, porque como especialista hoje, realmente, eu trago informações que muitas vezes você, empresário, não tem ideia do que está acontecendo dentro da sua própria oficina, dentro do seu centro automotivo e da sua autopeça. Sensacional, Raquel. Vamos começar então falando sobre esse tema, para trazer um pouquinho, né, desses desafios que o empreendedor de centro automotivo, né, centro de reparação, né, reparação e serviço e também autopeças, como que ele consegue gerir melhor, né, esse tema de contratar a pessoa certa, de fazer esse processo da maneira mais assertiva possível. Eu quero linkar esse tema muito com o que você traz, principalmente na questão de gestão financeira. Quando a gente fala de uma contratação assertiva, a gente também fala de remuneração. E tem um outro passinho atrás que vai um pouco além do que a gente está conversando aqui, que é a empresa também ter uma estrutura, um plano de carreira, ter uma definição de cargos e funções muito bem alinhados com o que eles precisam. Que a maior gap hoje que eu enfrento nas empresas é quando uma empresa me pede um colaborador, eu pergunto para ela, o que você precisa? Hoje eu consigo tratar isso de uma forma mais simples, mas nós tivemos uma dificuldade gigante no início do nosso trabalho há 2 anos atrás, que realmente as empresas não sabem o que precisam. Elas não sabem praticamente nada. Elas estão contratando na emergência, na necessidade, e é uma coisa que eu falo. Contrata-se devagar, demite-se rápido. E isso é uma coisa que muita gente não está olhando hoje. Acaba errando, negligenciando essa análise, né, do desempenho, da performance. E você falou uma coisa que é bem crítica mesmo no nosso setor, que é entender os papéis, né, de cada pessoa dentro da organização, né? Às vezes o próprio dono da empresa, o proprietário, não enxerga o próprio papel, né? Não entende bem esse papel. Então, como que esse empreendedor, essa empreendedora consegue, né, desenhar essa estrutura, começar de fato do zero ali, fazendo um básico bem feito, mas trazendo mais clareza para ele saber o que ele precisa de fato, né? Quem que ele precisa contratar, qual é o perfil, qual que é o job, né? O job description Sim. dessa pessoa, o que essa pessoa vai fazer, como que ele começa. Mas vamos lá, só para a gente discorrer um pouquinho sobre isso. Primeira questão que eu vejo que é 100%, independente de ser rede credenciada, oficinas, e principalmente concessionários, que hoje a gente atende grandes bandeiras, bate no que esse colaborador vai fazer. Eles contratam porque estou precisando, mas não tem um planejamento dessa contratação. Então, o primeiro passo é definir por que eu tenho que contratar. Por que esse funcionário tem que estar aqui? Qual é o faturamento? Quanto eu espero que esse funcionário me entregue? Quais são as funções que ele vai exercer? Porque tudo isso parece ser muito óbvio, mas não é. Porque isso vai de encontro a uma série de questões que a gente tem trazido aqui dentro do Mulher Automotiva, principalmente voltando de novo, parece redundante, mas bate na questão financeira. Muito. Porque se você não sabe o que você quer, aquela máxima da Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe o que quer, qualquer caminho serve, ou seja, qualquer colaborador serve. E aí é onde a gente tem essas divergências, porque as pessoas falam muito, falta mão de obra. Eu afirmo, não falta mão de obra, falta empresários preparados para contratar mão de obra, que a gente vai entrar realmente nesse contexto para a empresa entender o que ela precisa, para aí sim ela poder abrir a porta e receber esse colaborador. É muito complexo. E quando você fala, né, Raquel, que um dos pilares é o financeiro, né, para você ser assertivo também nessa contratação,
principalmente para alinhar a expectativa de ganho, expectativa também de faturamento, que é importante isso estar muito alinhado, né? Os dois lados estarem bem alinhados. Pegando o gancho das empresas, dessas empresas que acabam, né, não seguindo esse caminho, fazendo um planejamento financeiro, desenhando uma rota, né, aonde quer chegar, né, a gente começa a enxergar também situações no segmento que o empreendedor, a empreendedora, às vezes tem aquela vaidade, poxa, eu quero fazer meu negócio crescer, eu quero fazer ele avançar, decolar, sair de 100 para 200, 200 para 300 e a chegar a 1 milhão, né? E eu vejo muito empreendedor, às vezes sim, estou colocando estratégia de venda, estou fazendo aceleração, mas esquece de olhar para o pilar financeiro. Esquece de olhar se, poxa, minha empresa tem capacidade para esse crescimento? Eu vou conseguir fazer nessa velocidade? Porque tudo tem um impacto, né? E esse impacto, ele vai refletir no caixa da empresa, mas também vai refletir na gestão das pessoas, né? Vai refletir também na satisfação dessas pessoas, se elas vão conseguir, se não vão conseguir, se estão orientadas, se tem uma cultura ou uma metodologia, né? A ser seguida. Então, eu vejo muito desse desafio, né? Na contratação, mas também da manutenção, né? Dessa empresa conseguir fazer essa manutenção para manter esse profissional engajado, esse profissional crescendo na estrutura, entendendo mais o papel dele e, ao mesmo tempo, sabendo assim, tendo um plano de carreira. Né? Aonde eu posso chegar aqui nessa empresa? Olha, é muito interessante o que você está trazendo, porque me faz lembrar de uma situação que eu tive ano passado. Eu trabalho muito com diversos públicos e essa empresa era uma oficina premium, muito estruturada, uma grande oficina aqui em São Paulo. Ele me pediu uma auxiliar administrativo. Olha que interessante, a gente está saindo até do contexto do mecânico, entrando na parte administrativa e comercial, que também é um grande buraco que nós temos no setor, que não tem pessoas preparadas tecnicamente para assumir essa questão, né? E a gente trabalha com treinamento e preparação desses colaboradores para essa função. Ele me pediu essa moça. Eu tinha uma menina que estava saindo de uma empresa por assédio moral. Nossa. Foi bem séria essa situação que aconteceu e nós incluímos essa moça lá. Só que voltando à questão do como... ele estava oferecendo um salário fixo para essa pessoa de R$ 3.600, R$ 3.800, muito acima da média, até pelo padrão da empresa, exigências que essa empresa estava falando. E a gente teve dificuldade de contratar com este salário. O que a gente fez? Eu chamei ele para uma reunião, falei, vamos remodelar? Tira R$ 800 dessa remuneração, coloca como VR, e deixa um bônus a mais de R$100. Ou seja, eu peguei o mesmo salário dele, com estratégia, reduzimos, ela continua recebendo tudo que ele ia pagar, porém ele deu em formas de benefício. Por que eu estou falando isso? Porque quando a empresa não tem um planejamento financeiro, ela não consegue dar um VR, ela não consegue dar um seguro-saúde, um seguro de vida, ela não consegue dar um convênio médico. Então, o que acontece? Às vezes, um convênio médico para a empresa custa R$200 por colaborador. E eu digo que é o salário invisível, os benefícios para a nova geração, que a gente tem falado muito sobre a geração Z, eles impactam diretamente na contratação. O funcionário hoje não escolhe a sua empresa pelo salário, ele vai escolher a sua empresa pelos benefícios que você oferece e também por tudo quanto você oferece como empresa. Por que você está ali? Qual é a sua essência? Qual é o seu propósito? Então, a gente trabalha muito em cima dessa questão de você saber o que você está fazendo, ter esse ajuste financeiro para poder oferecer benefícios e também saber o que você quer daquele colaborador. Então, é muito complexo, parece uma coisa boba, né? Mas não, realmente existe uma ciência, existe uma metodologia que nós já desenvolvemos para que você possa fazer uma contratação assertiva. Então, em cima de todo um processo e uma narrativa que tem que ser reconstruída, né? Como você fala, né, Raquel? Porque você tem lá um empresário que às vezes ele não sabe qual que é o propósito dele, não sabe qual que é o propósito da empresa, né? E as coisas andam desconectadas e, consequentemente, isso repassa para a cultura da empresa, né? Vira uma cultura totalmente dissolvida ali em diversos valores, né? E de cada pessoa é uma pessoa, né? A gente tem que lembrar disso. Então, e quando o empresário ele toma essa decisão de crescer,
que é uma decisão importante para qualquer empresário, né, empresária, que precisa fazer crescer, que tem essa veia empreendedora, que quer gerar emprego, quer ajudar pessoas, né, ele precisa entender que quando ele cresce, tudo caminha junto, né? Total. Tudo caminha junto. Então, vai crescer o quadro de funcionários, vai crescer o faturamento, vai crescer, mas vai crescer também a sua folha de pagamento, vai crescer o seu custo com fornecedores, né? Vai crescer o seu estoque. Então, tudo cresce na mesma medida, né? Então, por isso que estar muito alinhado com as finanças e um planejamento estratégico é muito importante para que tudo flua muito bem e que essa empresa consiga, de fato, construir uma cultura forte, né? Sim. De modo que você consiga direcionar, inclusive com KPIs, né, de performance, desenvolvimento, né, e avaliação de desempenho também, que é bem importante. Eu acho que é um ponto que é bem ainda bem prematuro, eu diria, né, no nosso segmento. É praticamente arcaico, né? Eu costumo dizer. E é muito interessante que nós falamos termos que são termos da gestão de uma empresa, e eu recebo muita crítica dos empresários. Você fala essas coisas que eu não entendo, você está falando esses termos, coisa muito em inglês aí. E assim, eu comecei a me questionar sobre isso, e eu falei, peraí, a gente precisa trazer isso a mais clareza. Mais acessível. E ser mais acessível para vocês entenderem o KPIs. O que é um KPI? Você precisa ter um indicador. O que é um indicador? Quanto esse mecânico vai faturar, quanto ele vai produzir, quanto em cima dessa produção, quanto vai ter de retorno financeiro, quanto vai ser peça e serviço. Isso são KPIs, isso são indicadores. Então você consegue começar a entender como é a gestão da sua empresa, você começa a entender todos esses termos. Mas uma coisa que você falou, e eu quero trazer muito nessa questão, infelizmente, o nosso setor, ele ainda está... Eu uso muito essa questão, né? Nós estamos com carro com até inteligência artificial. Nós tivemos um salto quântico em relação à tecnologia embarcada, toda a parte de evolução dos carros, e nós estamos contratando e gerindo empresas ainda com a mentalidade dos anos 90. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E os nossos reparadores, principalmente os homens do setor, eles têm essa dificuldade, eles têm até esse preconceito em falar, mas tem que entrar aqui, tem que fazer. Não. Infelizmente, para quem não está realmente acompanhando a evolução, a gente precisa trazer esse conceito de você precisa entender quem são as pessoas, entender de pessoas, porque sobre pessoas é o seu negócio. Você tem um negócio, mas é um negócio que trabalha com pessoas como colaborador e como pessoas como cliente. Então, você entendendo esses dois lados facilita muito a vida. Então, quando a gente fala de todo esse contexto, cara, é um desafio gigante. A gente precisa sair do papel, eu uso um termo até chulo, não é de ignorante, de ignorante, para poder realmente entender como é a gestão da sua empresa, entender como são as pessoas, para que você possa ter crescimento. Porque um crescimento desorganizado, eu já vi empresas que têm 8 funcionários faturando 150 mil. Não se paga. Não. Então, existe uma série de questões que a gente está trazendo aqui no Mulher Automotiva de forma disruptiva. São informações que parecem ser bobas ou, às vezes, é chata para muita gente que não entende, mas essa falta de clareza faz as pessoas rejeitarem esse tipo de ação. Então, nosso trabalho aqui é extremamente importante. Sim, com certeza. Trazer números, né? Ensinar esse método. Como que eu calculo a produtividade desse colaborador, né? Como que eu sei qual que é o máximo, capacidade produtiva máxima desse colaborador para saber quanto isso vai me reverter em faturamento, né? Quanto que isso vai impactar. E um ponto importante que você trouxe, Raquel, né? Quando a gente olha para esse todo, né? Na contratação de pessoas, e a gente não pode só olhar as pessoas como um número, né? E sim, são pessoas, cada um é né? Um indivíduo que precisa ser muito bem entendido dentro da organização, né? E o empreendedor, o empresário, o líder, ele precisa desenvolver essa liderança, desenvolver essa sensibilidade. Muitas vezes ele também não enxerga o impacto financeiro que isso gera na empresa, né? Porque, né, contrata gente, demite gente, é o que você falou, demore para contratar e demita rápido quando necessário, né? Fala um pouquinho desse impacto, Raquel. Olha, dentro da estatística que nós desenhamos, até por todas as empresas, tanto como consultoria, como contratação e como consultoria também de gestão, nós entramos na empresa e hoje eu falo que você, empresário, está perdendo minimamente 300 mil por ano
por um único colaborador. Se você tem mil. você tem 2 vagas abertas, isso já é mais de R$500 mil por ano que você deixou de faturar. A conta é muito simples. Quanto que produz um mecânico hoje? Vamos falar uma média de 20, 25 mil mês? Faz isso vezes 12. Gente, a conta é básica. Agora, beleza, você deixou de faturar R$300 mil, considerando que você tem um ano aí sem esse colaborador. Semanalmente, esse colaborador custa menos 5 mil de faturamento para essa empresa. Agora, vamos falar da contratação errada. Que é aquela do feeling, ele trabalhou na empresa tal, ele já veio do mercado, ele já tem experiência. Para mim, é das piores formas de contratar. Não é currículo, existe uma série de situações que precisam ser avaliadas para essa contratação assertiva, que é o tema que nós estamos falando aqui hoje. Quando você demite um colaborador, você pensa o seguinte, indenização. Exato. Beleza, só que não é só isso. É a indenização, é o impacto na equipe, é todo a baixa produtividade. Esse novo colaborador que vai entrar é de 6 meses para ele se adaptar totalmente à função, e mesmo que ele tenha experiência dentro da empresa, porque cada empresa tem um jeito de trabalhar, isso tem um custo de 150% sobre o custo anual desse colaborador. Se a gente colocar em números, eu coloco hoje que uma empresa perde a média de 100 mil a 150 mil por ano com contratações erradas. E você, pequeno empresário, que às vezes fatura 70 até 150 mil, muitas vezes você está deixando de ganhar e levando um prejuízo invisível, que são os custos invisíveis que ninguém fala, e você acaba entrando numa seara de não estou ganhando dinheiro, eu não estou conseguindo tirar um pulo da bola legal, mas tudo porque está totalmente baseado na gestão financeira e na contratação assertiva, que é um elo, não tem como separar esses dois lados. Sim, para a empresa crescer com solidez, né? E com toda essa estruturação. Realmente, assim, o colaborador, né, quando ele tem um caminho, uma cultura, um processo a ser seguido dentro da empresa, né? E é o que eu vejo, assim, que é a grande oportunidade que a gente tem aqui na Mulher Automotiva, inclusive, de trazer isso para as mulheres, implementarem isso nas suas empresas, que é, de fato, poxa, como que eu vou avaliar, né, esse colaborador, de quanto em quanto tempo que eu vou implementar uma metodologia, né, para dizer, olha, a sua meta é X, você tem esse tempo para você realizar, você vai ser avaliado dessa maneira, como que você vai ser mensurado. Então, clareza de números, né? Eu vejo que a gente, no segmento, falta muito dessa clareza, né? Do empreendedor, ele tem medo de falar de números. Sim. Às vezes ele tem medo de falar do faturamento, ou medo de falar do resultado que a empresa teve. E isso é muito importante levar para a equipe, né? Porque quando a gente leva isso para o nível de equipe, a equipe começa a entender, eu sei o quanto que o meu esforço contribui, ao mesmo tempo eu sei que quando não acontece, qual que é o dano que isso causa na empresa, né? E você, de uma certa forma, fazendo isso, um alinhamento geral com essa equipe, você consegue ter o engajamento de todo mundo, né? Para buscar esse objetivo da empresa. Né? É muito interessante isso que você está trazendo, porque existem vários camadas dentro dessa questão da contratação. Contratei. Só isso? Não. Como que eu vou fazer o onboard, ou seja, a integração, o acolhimento desse colaborador? Eu vou falar para você que só grandes redes, como concessionários e grandes centros, que têm essa integração. E ainda ela é falha. Posso dizer com toda certeza que ela é muito falha. Porque está todo mundo contratando, não, preciso tampar buraco. Então, quando você faz essa contratação, você tem o acolhimento desse colaborador, entra isso. Eu dito as regras, eu falo da cultura, eu falo dos regimentos internos, eu falo de como que eu quero que esse funcionário, qual é a função dele, quem é o par dele, que vai estar acompanhando ele naquele processo. E aí entra um outro pilar que é muito interessante, a avaliação dentro do onboard, que eu falo que o onboard ele dura 6 meses minimamente. Precisa ter uma avaliação, tem que ter um feedback positivo, ou seja, você precisa estar orientando esse colaborador. E quando você faz isso, quando você passa uma avaliação de clima organizacional, que a gente chama muito em cima do DHO, que é Desenvolvimento Humano Organizacional,
nossas empresas de oficinas independentes, elas não têm conhecimento desses tipos de ferramenta e automaticamente isso negligencia a avaliação de comportamento desse colaborador e também de resultado. Eu já peguei empresas que ela estava pagando 70% da mão de obra para o colaborador e achando que estava pagando 30%. Nossa. Por quê? Porque ela não avaliou uma margem de contribuição, custo operacional, ela não avaliou o markup dela. E quando eu fiz as contas para ele, porque eu acabo entrando, não é minha área, mas eu acabo entrando na questão finanças, para que eu possa mostrar para ele que ele está tendo prejuízo. E realmente quando entra em tudo isso, entra em cargos e funções, também planejamento de crescimento de carreira dentro da empresa, então entra uma série de coisas. E sempre vai olhar comportamento, resultado e financeiro. Não adianta, são uma tríade, né? Sim. Você sempre vai estar dentro daquela lógica lá. Exato. E quando você fala, né, sobre isso, né, que você entra às vezes ali no mínimo detalhe do cálculo do colaborador, né, onde você identifica que 70% da mão de obra recebida foi para o colaborador, né, às vezes a visão míope também, né, do empresário em relação a esse custo, que é o custo operacional da empresa, que é tudo que ele precisa considerar para colocar no preço, ele também tem que colocar mais um elemento, né, que chama o risco trabalhista, né, que neste caso, né, se a pessoa recebe por fora essa comissão, ou mesmo que ela receba por dentro, né, ele está fazendo a provisão de rescisão desses valores? Não está? Tudo isso vai impactar lá na frente no financeiro, né? Então, são questões, né, que acabam, de fato, né, são muito ligadas, muito conectadas, mas que muitas vezes são negligenciadas, né, por decisões realmente assim, eu preciso contratar, preciso pôr a pessoa para trabalhar amanhã, mal do treinamento, já põe o fulano para mexer no carro, né? E tem muito disso, né, no nosso setor. Então, trazer essa profissionalização e essa assertividade, né, ela é muito importante porque pessoas, né, e oportunidade de contratação boa existe. Sim. Né? Basta você direcionar bem essa contratação. Né? E quais são os outros desafios, assim, Raquel, que você encontra assim, nesta área de gestão de pessoas hoje nas empresas, né? Além da contratação assertiva? A gestão. A liderança, no caso. Então, é incrível, porque assim, quando eu falo de alinhamento de expectativa, eu faço predominantemente com todas as empresas que contratam o nosso serviço. Eu falo com o dono, eu faço um mapeamento com ele, conheço, visito o site dele, vejo como que é a empresa dele, tamanho, estrutura, localização, e 90% ok, só que quem é o par dele, quem é o direto dele? Porque muitas vezes você empresário quer uma pessoa, eu vou contratar, mas quando desce para a operação, que ele vai ter o par dele, que às vezes é um chefe de oficina, que é um encarregado, que é um perfil destoa. E aí você contrata certo, mas o par, que é o líder direto dele, não vai saber lidar com aquela pessoa. Então, hoje eu não negligencio mais. Eu falo com quem está contratando o meu serviço e também quem é o par direto. Quem será o líder ali do... Sim, porque o líder direto, ou às vezes até o par, porque ele não tem um líder, muitas vezes não tem um chefe de oficina direto, mas ele vai ter um par direto, que é o cara que vai acolher ele. Às vezes essa pessoa tem comportamentos totalmente diferentes. Por isso que às vezes entra uma pessoa e não fica na sua empresa, porque às vezes você está tendo um problema de gestão, você não está sabendo contratar, não está sabendo entender quem é o que você tem dentro da sua empresa e pior ainda, você não sabe nem quem está dentro da sua empresa. Então, esse mapeamento da sua equipe, você entender quem são as pessoas é extremamente importante. E existe já pesquisas dentro da Gallup, que é um instituto internacional, que fala, inclusive saiu no LinkedIn de 2023, uma conferência mundial que fala que 90% do problema das grandes empresas é gestão. E quando a gente desce para a camada de empresas independentes, empresas de menor porte, isso é gritante, porque é 100% a gestão. Então, a gente realmente precisa trazer isso para tudo que a gente vem conversando aqui nesse decorrer do tempo dentro da oficina da comunidade Mulher Automotiva. Sim. A gente tem que trazer isso para realmente fazer essa clareza, de trazer um esclarecimento, de autoconhecimento, de entender quem você é como empresário, como que você funciona, para que você realmente possa fazer uma gestão assertiva. Porque não é só contratação, é retenção. E eu falo que você manter o colaborador dentro de casa, ter esse colaborador entendendo quem ele é, por que ele está ali, quais os motivos que faz ele sair da casa dele para ele estar ali,
é muito complicado. Então, a gente não... É totalmente negligenciado isso hoje no setor, entendeu? E uma coisa que eu vejo que é muito comum, baseado nisso que você falou, Rá, é aquele prata da casa, né, que muitas vezes ele é aproveitado para assumir um cargo de liderança, mas ele não é preparado. Muitas vezes ele não é preparado para assumir esse cargo, né? Ele foi um mecânico que cresceu com a empresa, ou com a autopeça, ou com o centro automotivo, avançou, tem ali uma boa característica, até uma leve... aptidão para liderança, mas não está formado como um líder, né? E aí quando começa a ter pessoas embaixo, né, a pessoa, quando ela não está preparada, ela acaba enfrentando muitos desafios ali, né, de lidar com as diferenças, né, e principalmente quando ele tem que liderar pessoas que trabalhavam no mesmo nível que ele, né? Então eu vejo muito disso acontecer, né? E a gente acaba vendo assim também essa negligência da preparação desse profissional, né? Dentro do próprio setor, né? Eu falo que são dois viés. O viés do colaborador não entender quem ele é, porque também tem essa questão. A gente está falando muito do empresário, mas espera lá, vamos dar um passinho para trás agora. Sim. O que eu mais encontro são pessoas extremamente competentes tecnicamente. O cara é o que puxa a oficina, mas ele é hostil, ele é grosseiro, ele tem problema com vícios, que é uma coisa que a gente não fala muito no setor, mas a gente tem muito problema com vícios, tanto droga e bebida. É uma coisa muito alarmante dentro do nosso setor. E esse cara tem problemas da casa dele que ele traz para dentro da empresa. Então, esse colaborador também precisa buscar esse autoconhecimento para ele poder se preparar. E por não ter um plano de carreira, o cara não visualizar um crescimento dentro da empresa, ele fica na zona de conforto. Aí quando entra nessa questão que eu falo que é um tipo de promoção por necessidade, mas não por competência. Porque nem sempre um bom técnico vai ser um bom líder. Exato. Nem sempre um bom gestor vai ser um bom mecânico. Então precisa ter isso muito claro, porque assim, eu posso ser excelente na manutenção, mas eu não vou ser excelente com pessoas. E é o que eu mais encontro. Eu já tive outras empresas que tem um menino super querido, o cara é fenomenal, ele faturava tipo 52 mil por mês. Aí ele colocou o cara como chefe de oficina e ele não consegue entregar 15. Nossa. Ah, mas eu tô na frente, tá, mas ele não tem gestão, ele não tem como delegar, ele acaba assumindo o serviço dos outros funcionários porque ele não tem aquela liderança assertiva de cobrar, de impor, de colocar regra. Vamos, ó, é carro de 1 hora porque tá 3 horas no elevador. Então, tem toda essa questão que quando a gente está no pátio e a gente começa a entender quem são os colaboradores, a gente vê que tem esses gaps, esses gargalos de comportamento, tanto da liderança e principalmente dos colaboradores. Então, não espera o dono da empresa te falar o que você vai fazer. Cara, o que você quer? Onde você quer chegar? A gente precisa ter isso muito bem definido também como pessoa, não só como colaborador, né? Sim, isso é muito importante. Claro. E você falou uma coisa também que me chamou a atenção, que é o salário invisível, né? Que é um salário emocional, né? Que a gente fala, né? E esse salário invisível hoje, ele está cada vez mais evidente nas organizações, nas empresas, né? E a gente tem o desafio da geração Z. Temos um desafio grande aí, né, no meio do caminho, que também é acolher essa geração, entender esta geração, né, e ao mesmo tempo fazer com que o ambiente ele ande de maneira harmoniosa, né? Então, quando a gente olha para o ambiente de trabalho hoje, né, e a gente começa a ver também outras oportunidades, que como trabalhar melhor saúde mental dentro do trabalho, né? Como que a gente traz isso para dentro do ambiente do segmento automotivo, né? Para que as pessoas começam também a olhar para isso como algo estratégico, porque a empresa que se preocupa com o indivíduo, né, que traz essa característica, ela consegue reter mais gente. Com certeza. Né? Então, fala um pouquinho sobre isso, assim, que estratégias que o empreendedor pode utilizar para melhorar esse ponto. Olha, isso é tão sério que eu falo para você que a questão da saúde emocional, a saúde mental, em todas as questões, tanto no setor quanto em outras empresas, ela não é mais um achismo, ela é lei.
Hoje, a gente, a partir do ano que vem, se eu não me engano, eu não lembro uma data exata, mas a NR1, que inclui a parte de segurança do trabalho, também vai incluir a segurança e a saúde emocional desse colaborador. Então, quando a gente fala dessa questão, a gente volta no princípio da nossa conversa. Autoconhecimento, você saber quem você é, você saber quem é a sua empresa, você entender quais são as suas missões, sua cultura, o que você quer, para que aí sim, você vai ter um perfil X e você vai alinhar com o perfil X para você realmente ter uma assertividade, porque o que eu mais vejo é um líder muito ativo, muito agressivo, porque automaticamente ele é o dono de uma empresa, ele tem essa liderança mais incisiva, mais persuasiva, e ele contrata um colaborador um pouco mais moderado, né? Um perfil mais analítico, um perfil mais ponderado. Vai ter um choque. Ele precisa que o cara desenvolva uma ação rápida, porém, a característica desse colaborador não é de agilidade, é de competência, é de detalhes. Então, quando entra nessa questão, quando a gente entra na saúde emocional, não é só a gestão, é o dono da empresa, é a liderança, é o ambiente. A saúde emocional está ligado com a higiene, com o ambiente limpo, porque a gente precisa desmistificar que uma oficina tem que ser suja. Não tem. Eu conheço dezenas de oficinas que são impecáveis. O chão, sabe, brilha. Você olha da porta no fundo, você vê aquele chão perfeito. Então, tudo isso vai influenciando. O ambiente impacta, as pessoas impactam, e principalmente você saber quem você quer dentro da sua operação, porque vai estar alinhado, é alinhamento de expectativa, é alinhamento de uma série de questões, porque se você se sente feliz no ambiente de trabalho, que é uma coisa extremamente negligenciada no nosso setor, que eles desassociam responsabilidade profissional com o ganho financeiro e com a minha satisfação pessoal. Só que isso está totalmente num pacote só. Então, quando a gente fala de saúde emocional, a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de organização, a gente fala de uma série de coisas. Então, são várias caixinhas, exatamente, né, para serem preenchidas, né? Para você realmente chegar nessa questão. E automaticamente a gente entra sempre naquela coisa que a gente falou. Clima organizacional, o salário invisível não é só vale alimentação, convênio médico, salário ou remuneração variável. O salário invisível é o clima da empresa. Sim. É o quanto ele é avaliado, o quanto ele é respeitado, o quanto ele é acolhido naquele ambiente, porque uma liderança hostil, uma liderança grosseira, por mais que nós estamos falando de um setor predominantemente masculino, os homens também são pessoas, existem sentimentos, existem perfis, então não dá para negligenciar, a gente precisa desmistificar isso. Nós estamos falando que, independente do gênero, nós estamos falando de pessoas, então precisa se trazer isso em pauta de forma urgente para que a gente possa cuidar. E aí a gente volta naquela questão, quando a pessoa está num ambiente hostil, ela vai se recorrer muitas vezes à droga, a bebida, a outros tipos de vícios, que isso vai impactar totalmente no ambiente de trabalho e na saúde emocional. É muito complexo. Muito amplo, né? Nossa, muito amplo. São várias camadas para a gente discutir aqui. Nossa, Raquel, olha, eu ficaria aqui até amanhã falando, né, sobre esse assunto. Muito bom ter a sua participação aqui no nosso podcast Mulher Automotiva, né? Vou deixar uma mensagem, depois eu vou passar para você aqui para também deixar a sua mensagem, mas assim, o que a gente pôde concluir aqui nesse episódio, então, pessoal, é que você que é líder, né? Você mulher líder, homem líder da sua oficina, do seu centro automotivo ou autopeça, é importante que você tenha clareza primeiro do seu propósito, aonde você quer chegar, né? E que você entenda pessoas, né? Qual é o propósito dessa pessoa, o que vai mover essa pessoa para fazer você chegar no resultado que você quer alcançar, né? E quando a gente fala, né? Aí puxando o gancho aqui um pouquinho, falando da saúde mental é tudo isso que a Raquel falou, que ela vai deixar a mensagem dela, mas também a gente pluga com outras áreas da vida, e saúde financeira também faz parte de saúde mental. Como que você, como empreendedor, empreendedora, consegue também entender que se você tem propósito, você está ali para desenvolver a si mesmo, mas desenvolver pessoas, né? Então, quando você
puxa isso para você, essa responsabilidade para você, as coisas mudam, né? Então essa é a mensagem que eu quero deixar. Vou passar a palavra para Raquel para finalizar aqui o nosso episódio. Raquel. Eu só tenho a agradecer por essa rica oportunidade. Eu tenho certeza que levar essa informação para o setor, para as pessoas, para os empresários é extremamente importante. E eu quero deixar uma mensagem da seguinte forma: você precisa entender quem é você, você precisa entender que são as pessoas. E tem uma coisa que eu ouço demais: ninguém quer nada com nada. A pessoa só quer trabalhar, a pessoa só quer dinheiro, não quer trabalho. Mas eu trago uma reflexão e uma provocação. A liderança transformacional. O quanto você, como líder, o quanto você, como pessoa, você realmente é exemplo para a sua equipe. O quanto você transforma. Você é um líder que o seu funcionário olha para você e fala: nossa, eu quero ser igual a esse cara. Ele é minha referência de crescimento até para eu ser um dono de uma empresa. Se essa resposta for negativa, para e olhe para você como pessoa, porque tudo aqui envolve você. Então, como líder, você precisa ser um líder transformacional, um líder que realmente inspire as pessoas a serem melhor. Então é sobre isso, a gente ter esse autoconhecimento e fazer a transformação, porque a liderança, por exemplo, ela é inquestionável. Então, saber de pessoas, saber de negócio vocês sabem, saber de reparação vocês sabem. Comece a aprender sobre pessoas. Excelente, ótima mensagem, Raquel. Obrigado a você que está aqui com a gente, a audiência Mulher Automotiva, por mais esse episódio. Ficamos por aqui e até o próximo.